tudo posso naquele que me fortalece. Muito bom dia! Com essas palavras bíblicas do apóstolo Paulo, nós começamos mais um dia. Paulo tinha plena consciência que a sua vitória não vinha da sua força, mas as suas vitórias eram resultado de uma vida ligada a Deus, a confiança no Onipotente. Por isso que nessa manhã nós nos levantamos e os nossos primeiros pensamentos se voltam para o Senhor, reconhecendo que Ele é soberano sobre a nossa vida, clamando a bênção dEle sobre cada um de nós e pedindo que Ele ande ao nosso lado em toda a nossa trajetória. Deixo com você nessa manhã também uma parte da palavra do Senhor do livro de Salmo, capítulo 119, o versículo 76, onde a Bíblia diz o seguinte: venha, pois, a tua bondade consolar-me, segundo a palavra que deste ao teu servo. Salmo 119, o versículo 76. Venha, pois, a tua bondade nos consolar, Senhor, porque ela é real, ela é viva, ela é eficaz, ela molda a nossa vida, ela cada vez mais nos dá força para seguirmos adiante. É por isso que a cada dia nos levantamos e os nossos pensamentos se voltam para o Senhor. Quero nessa manhã pedir a Deus que Ele esteja aí ao teu lado, aonde você estiver nesse momento. Não sei onde você se encontra, ou dentro do ônibus, em casa, no carro, mas que o Senhor e a bênção do Senhor te alcance nesse instante. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor e nessa manhã quero convidar você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Esdras, capítulo 9, o versículo 1. Acabadas, pois, essas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não separaram dos povos de outras terras, como as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. A única maneira pela qual nós podemos cancelar os nossos pecados é nos voltando para Deus. Não há uma outra saída. Não há uma outra maneira. A única maneira pela qual a palavra de Deus nos ensina que nós podemos receber o cancelamento dos nossos pecados é confessando ao Senhor, vivendo uma vida de arrependimento e abrindo o coração a Deus, abandonando o pecado e amando ao Senhor e vivendo uma vida ligada ao Senhor. Esdras era conhecedor da palavra de Deus. Esdras sabia o que Deus esperava que o seu povo pudesse fazer. Não havia um outro caminho, não havia uma outra saída. Moisés já tinha deixado escrito nos seus 5 primeiros livros e ele agora diante do povo, sabendo do pecado do seu povo, que a única saída era confessar o pecado, arrepender-se dos seus pecados e viver uma nova vida ao lado do Senhor. Esdras se torna um intercessor diante de Deus. Ele confessa o pecado do seu povo, pede perdão pelo pecado do seu povo e clama pela graça e por uma nova oportunidade diante de Deus. Quando lemos a Bíblia no versículo 1, a Bíblia falando que acabaram essas coisas, era exatamente o período de 4 meses que o povo tinha feito o percurso de Babilônia para Jerusalém. Eles tinham chegado em Jerusalém, estavam agora reconstruindo as suas vidas. É o momento que imediatamente eles reconhecem que sem a bênção de Deus eles não seriam nada. Antes de fazer qualquer outra coisa, eles se preocupam em reconstruir o santuário, voltar às atividades sagradas e viver uma vida em aliança com o Senhor. Esdras relembra o povo do propósito pelo qual Deus tinha trazido o seu povo do cativeiro do Egito. Era uma nação santa, era um povo separado para viver para Deus. Eles não poderiam se unir a outros casamentos. E o povo do Senhor, o povo judeu, tinha se aliado com todos os povos da terra com o objetivo de ganhar vantagem. Eles sabiam que casando com povos da terra, eles seriam proprietários de terras e aumentaria o seu poder aquisitivo. Se o povo de Deus, entre o seu povo, não encontrasse mulheres para que eles pudessem se casar, até haveria uma justificativa, mas não era a falta de mulheres entre o povo do Senhor, era de fato a falta de confiança em Deus, de obedecer à lei do Senhor e os ensinamentos que estavam contidos na palavra do Senhor. Aqueles que se casaram com mulheres pagãs dos povos que estavam ao redor da terra do Senhor, eles também prestavam um culto aos deuses pagãos. Não apenas havia um laço de matrimônio, de casamento, mas o culto que era oferecido não era ao Senhor, Criador dos céus e da terra, mas os deuses pagãos daquele período. Os príncipes e os líderes que se aproximaram de Esdras naquela terra para relatar o que estava acontecendo, eles sabiam que era uma questão espiritual.
Era um declínio para o povo do Senhor. A razão pela qual eles não estavam recebendo a bênção de Deus era porque o povo tinha voltado para as práticas pagãs, casamentos ilícitos. E nesse momento, diante de Esdras, eles apresentavam o problema na busca de encontrar uma solução. O assunto de casamentos ilícitos era tão grave porque não era apenas o povo que tinha se casado com mulheres pagãs, mas os próprios líderes, os sacerdotes, os levitas, acabaram contraindo casamento com mulheres que moravam ao redor da terra do povo do Senhor. Se os líderes do Senhor, que serviam ao Senhor, tinham se casado com essas pessoas, eles estavam deixando um legado negativo para as gerações futuras. Os jovens, os juvenis que no futuro fossem contrair casamentos, eles não teriam nenhum critério para formar as suas famílias. Esdras, ao escrever o seu livro, ele menciona o nome de 8 povos que ainda permaneciam ao redor do povo do Senhor. Ele menciona o nome dos amonitas, ele menciona o nome dos moabitas. O fato dele estar mencionando esses nomes demonstra que esses povos, depois do exílio babilônico, eles ainda permaneciam perturbando o povo do Senhor. As denúncias que estavam chegando aos ouvidos de Esdras não estavam dizendo que o povo tinha adotado essas práticas, mas eles eram coniventes com essas práticas. Pelo fato de terem se casado com essas mulheres, eles seguiam os passos, o exemplo das suas esposas. Desde o tempo dos juízes, os israelitas que tinham se casado com mulheres que eram pagãs, eles também adotaram as mesmas práticas. O próprio rei Salomão, pelo fato de ter se casado com uma mulher que não era da sua linhagem, do seu povo, ele também acabou adotando práticas que não eram sagradas e que Deus repugnava. A mistura dos israelitas com outras nações sempre foi uma ordenança dada por Deus a Moisés e a todos os líderes que não deveria acontecer. Pelo fato deles terem desobedecido ao Senhor, o povo de Deus pagou alta consequência pela sua desobediência. No percurso de uma vida, aqueles que amam a Deus, pelo fato de terem se casado com pessoas que não comungam da mesma fé, em algum momento, em algumas ocasiões, eles precisam abrir mão da sua fé para fazer a vontade daqueles que não conhecem ao Senhor. Por isso que nessa manhã eu me dirijo para aquelas pessoas que ainda irão se casar. Se você vai contrair um casamento, busque casar-se com alguém que ame ao Senhor, que ame mais a Deus do que a você mesmo. Porque quando alguém ama a Deus acima de qualquer coisa, tenha certeza que ela vai amar você com todas as forças, porque a palavra de Deus nos ensina dessa forma. Mas se nós nos casamos com alguém que ama esse mundo ou que ama outro Deus que nós não amamos, tenha certeza, em algum momento dessa trajetória, que essa pessoa vai levar você a fugir do alvo, que é seguir a vontade do seu Deus. Não permita que a emoção ou a paixão ou outro sentimento lhe engane na hora de tomar uma decisão diante do que Deus espera que nós possamos fazer. Porque se não seguirmos restritamente o que Deus está pedindo para nós, será depois que casarmos é que iremos nos arrepender. Esdras, ao tomar conhecimento de todo o erro, de toda a falha que o povo tinha se envolvido, ele toma uma atitude como demonstração pública do repúdio que ele entendia do pecado que o povo tinha se envolvido. Ele arranca os cabelos da sua cabeça, ele rasga as suas vestimentas, ele coloca cinza sobre a sua cabeça. Era uma demonstração pública de arrependimento, de vergonha, de tristeza por tudo o que tinha acontecido. E ele permanece nessa condição até as 3 horas da tarde, que era o horário do sacrifício contínuo, um sacrifício oferecido pedindo a Deus perdão pelos seus pecados e pelo pecado de toda uma nação. Como nós podemos ler no versículo 9, Esdras tinha um coração completamente agradecido a todos os imperadores e reis da Pérsia que deram liberdade para o seu povo voltar para Jerusalém. Apenas um rei, Esmerdes, que tentou prejudicar o povo do Senhor. Mas ele reconhecia que a mão de Deus estava sobre todos os governantes da face dessa terra. Os homens podem pensar que estão governando, mas quem de fato escreve a história do planeta Terra é Deus. E Esdras tinha plena consciência que o soberano conduzia a vida do seu povo de volta para Jerusalém. Esdras, capítulo 9, o versículo 12, a Bíblia diz o seguinte: Por isso não darei a vossas filhas a seus filhos, e suas filhas não tomareis para vossos filhos, e jamais procurareis a paz e o bem desses povos para que sejais fortes e comais o melhor da terra,
e a deixareis por herança a vossos filhos para sempre. O verdadeiro arrependimento é o reconhecimento da pequenez de cada ser humano, da nossa fraqueza e da grandeza de Deus. É uma atitude de humildade reconhecer as nossas falhas, as nossas limitações. E quando nós apresentamos a Deus, nós estamos reconhecendo que somente Ele pode solucionar o problema dos nossos pecados. Era isso que Esdras estava falando. Ele estava levando o povo a viver uma vida em paz com Deus, para ter paz com o Senhor, somente vivendo uma vida de confissão, arrependimento e abandono do pecado e viver uma nova vida ao lado do Senhor. Esdras acreditava que o plano de Deus para o seu povo era fazer uma nação forte, uma nação que pudesse representar o seu nome nessa terra, uma nação que pudesse testemunhar do amor de Deus. Mas para que isso pudesse acontecer, o seu povo mais uma vez teria que voltar aos ideais de Deus, pelo qual um dia ele os trouxe do cativeiro do Egito e queria que esse povo vivesse para o Senhor, exclusivamente para o Senhor, na terra de Canaã. Esdras sabia que não era um ato que o seu povo merecia, mas era pela graça do Senhor. Nós também não merecemos nos dias em que nós estamos vivendo, mas se recebemos perdão, devemos agradecer a graça do Senhor. Ela é infinita. É por isso que a cada dia, com a palavra de Deus nas mãos, nós avaliamos o nosso coração, pedimos perdão ao Senhor e pedimos uma nova oportunidade de vida. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 9 do livro de Esdras, eu e você, nós precisamos chegar à seguinte conclusão. Hoje, sob a face dessa terra, também há um remanescente de Deus. Há um povo que está se preparando para se encontrar com Deus, entrar na nova Jerusalém e viver com o Senhor por toda a eternidade. Aqueles que por algum momento caíram no pecado, mas reconhecem a Cristo como sendo a solução para os seus pecados. Viveram uma vida de confissão, arrependeram-se dos seus pecados e se voltaram para Deus com todas as suas forças. A palavra de Deus nos afirma que aqueles que buscam ao Senhor, Ele se deixa encontrar e molda e transforma e abençoa e santifica a nossa vida. Aquele que se dispõe a colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, todas as suas decisões serão como base na pessoa do Senhor, no seu casamento, nos seus negócios, nos seus relacionamentos, em tudo que de fato envolve a vida de um cristão. Quando nós permitimos que Cristo seja o centro da nossa vida, Cristo sempre irá afetar as nossas decisões. O alvo diário dessa pessoa não é agradar a si mesmo, mas é agradar ao Senhor, é viver para o Senhor. Foi essa decisão tomada por Esdras e ele sabia que vivendo dessa forma Deus conduziria, abençoaria o seu povo e lhes concederia a vitória. Querido Pai, nessa manhã nos colocamos em Tuas mãos, queremos viver para o Senhor. Nós abrimos mão da nossa vontade para viver a Tua vontade. Fica conosco no decorrer desse dia. É o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, Senhor, nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.